Olá, boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar um conceito que é, sem exagero, um dos mais fascinantes e mal compreendidos da atualidade: o valor humano através da lente da verdadeira humildade. Sabe, a sociedade moderna vira e mexe tem essa visão distorcida, achando que ser humilde é sinal de fraqueza ou falta de ambição. Mas, na real, a humildade genuína é literalmente a chave mestra para desvendar o verdadeiro valor das pessoas. E é exatamente esse o nosso foco agora. E para dar aquele norte na nossa exploração, o nosso roteiro de hoje passa rápido por 5 pontos. A gente começa com o paradoxo da humildade, segue para a ontologia do valor humano, depois corporeidade e vulnerabilidade, o poder da relacionalidade e a gente fecha falando sobre o valor humano na era digital. Bora lá? Então, começando pela parte 1, o paradoxo da humildade e onde mora a verdadeira força. A grande pergunta que não quer calar é: o que de fato é a verdadeira humildade? Existe uma ideia muito comum e francamente super tóxica de que ser humilde é cultivar uma baixa autoestima, se sentir inferior ou viver se autodepreciando. É como se a pessoa precisasse negar os próprios talentos para provar que tem alguma virtude. Mas olhando para as nossas fontes, fica muito claro que isso é um erro gigantesco. É que o contraste entre a falsa e a verdadeira humildade é gritante. Pensadores geniais como Art Lindsley e São Tomás de Aquino explicam que a verdadeira humildade não tem nada a ver com se sentir um lixo. Pelo contrário, trata-se de ter uma estimativa sóbria, bem realista das próprias capacidades. É abraçar ao mesmo tempo as nossas limitações humanas e os imensos dons que a gente recebeu. Se os talentos estão ali, eles são reais e são bons. Logo, a verdadeira humildade reconhece de peito aberto a dignidade intrínseca de cada indivíduo. Passando agora para a parte 2, a ontologia do valor humano e como a história acabou subvertendo as normas. É absolutamente fascinante ver como a história virou esse jogo. Na antiga mentalidade greco-romana, palavras ligadas à humildade, tipo taipenos, tinham uma conotação super negativa. Significavam algo rasteiro, servil e insignificante. A grandeza de alma era vista como o extremo oposto da humildade. Mas aí, a tradição teológica que despontou lá no primeiro século chegou virando a mesa. Termos que antes descreviam fraqueza começaram a denotar uma força sob controle, como é o caso da palavra grega praus, a mansidão. A humildade passou de fraqueza a uma expressão profunda de força divina e de um amor que se doa. O que nos traz a esta citação simplesmente brilhante do autor C.S. Lewis. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. O pulo do gato aqui é o autoesquecimento. O Lewis usa uma metáfora maravilhosa sobre um construtor de catedrais. A verdadeira liberdade do ego permite que alguém projete a catedral mais espetacular do mundo e se alegre com esse resultado sem um pingo de vaidade, com o mesmo entusiasmo como se aquilo tivesse sido feito por outra pessoa. É reconhecer o talento sem ficar obcecado pela própria imagem. Isso nos leva à parte 3, corporeidade e vulnerabilidade, lidando com os nossos limites físicos. Mas como é que esses conceitos, que parecem tão abstratos, ganham vida no mundo real? A natureza e o valor humano podem ser compreendidos por meio de 3 lentes que convergem entre si. A gente tem a interioridade, que envolve a vida da mente e a memória, algo super explorado por Santo Agostinho, por exemplo. Temos a corporeidade e vulnerabilidade, que lidam diretamente com o nosso corpo físico e a nossa finitude, e a relacionalidade, que é a nossa conexão com o outro. Fica muito evidente que é impossível entender o valor humano sem abraçar o fato de que somos seres físicos encarnados nesse mundo material. Pensa na imagem de uma tigela quebrada, mas que foi restaurada com ouro. Essa metáfora representa perfeitamente o impacto da biologia na nossa existência. A vulnerabilidade, as doenças e a própria mortalidade não são só falhas técnicas que a medicina e a tecnologia têm que resolver a qualquer custo. Na verdade, são espaços muito profundos de reflexão moral. A dignidade intrínseca do ser humano brilha com uma força absurda, justamente na nossa fragilidade e na nossa necessidade de sermos cuidados. Um exemplo histórico impressionante disso é o conceito de despojamento total vivido por São Francisco de Assis. Em vez de ficar só teorizando sobre humildade, ele foi lá e abraçou a chamada dama pobreza. Ao renunciar aos bens e servir àqueles que estavam à margem, ele promoveu um desmonte público do próprio ego. O alvo dele não era o sofrimento pelo sofrimento, de jeito nenhum. A meta era encontrar a verdadeira liberdade espiritual, curando aquela vaidade que corrói por dentro e derrubando qualquer barreira entre a alma e a graça. Chegamos à parte 4, o poder da relacionalidade e a importância das conexões genuínas.
Acontece que a humildade é o alicerce absoluto para as nossas conexões. Uma amizade autêntica, desinteressada, tem um impacto monumental na vida da gente. A filosofia chega a descrever essa relação quase como encontrar a metade da alma, um laço que tem um fundamento divino e uma gratuidade total. É aquele tipo de amor que liberta a pessoa daquela autoconsciência que paralisa, sabe? Aquela preocupação chata e constante sobre o que os outros estão pensando da gente. Finalmente, a nossa parte 5, valor humano na era digital e o conceito de stewardship digital. Aplicar toda essa sabedoria ancestral no século XXI pede uma mudança de postura da nossa parte. Afinal, as redes sociais funcionam quase como megafones do narcisismo e dessa máquina de comparação constante. O que as fontes sugerem é a prática do stewardship digital, ou seja, uma gestão bem intencional das nossas interações online. Isso quer dizer lutar ativamente contra a inveja, exercitar a humildade intelectual, checando as informações antes de sair compartilhando. E, claro, parar de usar a virtude como uma ferramenta de autopromoção. É bater de frente contra essa necessidade frenética de receber curtidas e validação externa. E o papo não fica só nas redes, porque a gente tem a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço. Em áreas super delicadas como a medicina moderna, a inteligência artificial tem que estar ali para apoiar os relacionamentos humanos, não para roubar o lugar deles. Uma antropologia ética exige que o ser humano seja respeitado como algo infinitamente maior do que um mero punhado de dados estatísticos. O nosso corpo tem dignidade e a relação de cuidado entre pessoas carrega um valor que máquina nenhuma no universo vai conseguir imitar. A tecnologia é sensacional, sem dúvida, mas o contato humano tem que continuar sendo o coração do cuidado. E é assim que a gente esbarra no paradoxo definitivo de tudo isso. Na economia do valor humano, o caminho para subir é, na verdade, para baixo. É exatamente essa trilha do autoesquecimento e do serviço que eleva a dignidade de alguém de verdade. A humildade não rouba a grandeza de ninguém, ela é a porta que deixa a grandeza entrar. E aí, diante de tudo isso, fica no ar a reflexão final. Como é que o valor tem sido medido nas atitudes mais simples do dia a dia? Fica o convite para continuar pensando sobre esse tema tão crucial. Um lugar nas nuvens, seu refúgio de paz.